Olá, boa noite. Várias ocorrências de alagamentos foram registradas neste domingo em Manaus devido à forte chuva. Na zona centro-sul, parte de uma casa desabou. Por sorte, a família havia deixado o local minutos antes. Essas imagens gravadas por celular mostram como ficaram as ruas durante a chuva que atingiu a capital nesse fim de semana. Esse córrego, localizado na zona centro-oeste, também transbordou. Na zona centro-sul, por pouco à tarde de domingo, para a família que morava nessa casa, não terminou em tragédia. Ainda na manhã de hoje, era possível ver a destruição devido ao desabamento. Um dos moradores conta que primeiro um muro veio abaixo. Foi quando eles saíram da casa e em seguida boa parte da estrutura cedeu. Muita água. Foi na hora que desabou tudinho aí, que levou cama, ar-condicionado e tudo. A forte chuva registrada causou vários estragos na cidade. Aqui no bairro Tarumã, na zona oeste, a situação não foi diferente. A ponte de pedestre, ao lado da estrutura de ferro instalada pelo Exército para a passagem de veículos, também desabou na tarde deste domingo. Na manhã de hoje, militares do Exército fizeram uma vistoria no local, mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, a ponte de ferro para substituir a estrutura que desabou após apresentar problemas não foi afetada com a chuva e o tráfego de veículos deve continuar acontecendo normalmente. A calçada do comércio do Wellington, ao lado do córrego, cedeu ainda mais e ele teve prejuízos com a armação da cobertura. Começou desbarrancando lá de lá, caiu as pedras, ficou dentro. Aí como começou aquela chuva de ontem, deu aquele redemoinho aqui. Como acabou danificando aqui meu piso, minha estrutura, que vocês estão vendo desmanchando aqui. O caso desse serviço aí, que só fizeram isso e pararam e botaram essa ponte, parece que resolveu o problema, mas não resolveu nada aqui. Próximo dali, no bairro Lírio do Vale 1, a estrutura para a passagem sobre o Igarapé cedeu totalmente. Segundo os moradores, o problema vinha se arrastando desde setembro do ano passado. A ponte ficou correndo risco de cair. A gente falava para eles, vai cair. O engenheiro veio aqui, não, isso não vai cair. Vai cair, senhor, isso aqui vai cair. Não, isso não vai cair. Caiu. Agora que eles viram que caíram, que estão fazendo alguma coisa. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as devidas providências estão sendo tomadas. Desde o início que aconteceu esse problema, a Defesa Civil fez todos os procedimentos legais, encaminhamos ao órgão competente, a CEMIF. A CEMIF esteve no local, já não mediu esforço para eles, já colocaram material aqui na área, estão fazendo uma análise do solo para ver se é viável fazer essa ponte novamente. Segundo o INMET, as chuvas que devem continuar até meados de abril ocorrem abaixo da média. Nesses 2 últimos dias, o volume registrado pela estação em Manaus foi de 64 milímetros. São chuvas comuns para essa época do ano, né, provocadas pela uma zona que a gente chama de zona de convergência intertropical, que ela está ativa nessa parte da Amazônia. O município de Boca do Acre decretou nesta segunda-feira situação de emergência. Agora já são 7 cidades na mesma situação no estado devido à cheia dos rios. Depois de Canutama, Boca do Acre é o segundo município da Calha do Purus a decretar situação de emergência. Outros 6 municípios que também já decretaram situação de emergência são banhados pelo rio Juruá, no sul do estado. 105 toneladas de alimentos já foram enviadas para as famílias mais necessitadas. Na bacia do Alto Solimões, na região oeste, 8 municípios decretaram estado de atenção. É o caso de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde o nível do rio Solimões está a 3 centímetros de atingir a cota de emergência. Realmente estamos em alerta máximo e provavelmente, diante das situações como nós estamos observando, vai haver tocar a situação de emergência. Aqui em Tabatinga, uma das características das casas próximas ao rio Solimões são estas construções chamadas de palafitas. Quando o rio está cheio, para ter acesso a elas, é preciso passar por pontes improvisadas, como esta aqui. Eu tenho medo, estou indo, mas aqui obrigada. Mas não porque eu quero ir, porque aqui é muito complicado para a gente andar. Nós queremos se mudar porque a água, como diz, a gente não pode andar. Olha a nossa ponte como está lá também.
No município vizinho, Benjamin Constant, mais de 1.200 metros de ponte foram construídas pela prefeitura nos bairros alagados. O rio está demonstrando que está evoluindo, né? Ele deu uma paradinha uns 3 dias, mas ele encheu novamente. E se as chuvas continuarem acima da média na região, o número de pessoas afetadas pela cheia, que já passa dos 70 mil, pode ficar ainda maior. Perigoso que os meninos adoecem, febre, dá para eles diarreia. Isso dá para eles aqui quando eles estão banhando, tomar essa água quando eles banham. E a previsão é de mais chuva nesta terça-feira na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Os detalhes no mapa. Em Tabatinga, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuvas. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Manacapuru, pode chover forte nesta terça-feira. Mínima de 25 e a máxima chega aos 32 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. 5 homens acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso devem ir a júri popular. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, o juiz do 2º Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro, aceitou denúncia do Ministério Público do Estado contra os réus, que terão 5 dias para recorrer da decisão. Dos 5, 4 estão presos. Apenas João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, segue foragido e deve ser intimado por edital. A decisão aponta que há indícios de um crime doloso quando há intenção de matar e, por isso, todos devem responder por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. O crime aconteceu em março do ano passado, quando o delegado foi executado com cerca de 18 tiros no bairro São Francisco, em Manaus. 2 mortes por afogamento foram registradas neste fim de semana aqui na capital. Uma na Ponta Negra e outra no Tarumã. As informações com Tiago Gonçalves. Na praia da Ponta Negra, a vítima de afogamento foi identificada como Fábio Andrade Lucas, de 27 anos. Segundo informações repassadas para o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na companhia de amigos que consumiam bebida alcoólica quando resolveu cair na água para dar um mergulho. Momentos depois, os colegas notaram a ausência de Fábio e acionaram o Corpo de Bombeiros. O homem ainda foi socorrido, mas não resistiu. Outro caso de morte por afogamento foi registrado no bairro Tarumã. Um homem de 48 anos foi encontrado morto em um lago. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Está marcado para começar amanhã em Humaitá a primeira audiência de instrução e julgamento dos 6 índios da etnia Tenharim, acusados de matar 3 homens na rodovia Transamazônica no sul do estado em dezembro de 2013. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, o caso tramita em segredo de justiça na 2ª vara do município, distante 591 quilômetros de Manaus. E por segurança, a audiência será realizada em um lugar afastado da cidade. 5 dos 6 réus estão presos e o 6º suspeito aguarda o julgamento em liberdade. Em novembro do ano passado, a Justiça determinou que os índios presos fossem transferidos para uma base da Fundação Nacional do Índio, mas a decisão ainda não foi cumprida. Desde setembro, o grupo está preso em uma delegacia no município de Lábrea. As 3 vítimas desapareceram no dia 16 de dezembro de 2013, mas os corpos só foram encontrados quase 2 meses depois, durante uma operação de buscas pela área da Transamazônica. A partir de hoje, as contas de luz na maioria dos estados do país vão ficar, em média, 32% mais caras devido ao reajuste extraordinário e também à aplicação das bandeiras tarifárias autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas os consumidores aqui do Amazonas não serão afetados por esse reajuste, pelo menos por enquanto. Entenda por quê na reportagem. O tema energia elétrica nunca esteve tão em alta no Brasil. Apagões em vários estados, reajuste na tarifa e muita dúvida na cabeça dos consumidores. A partir de hoje, as contas de luz no Brasil vão aumentar em média 23,4%, mas o consumidor amazonense não será afetado.
Isso porque o estado ainda não está integrado ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, o que deveria ocorrer com a chegada do linhão de Tucuruí, que ficou pronto em julho do ano passado. A previsão da concessionária de energia para a finalização das obras de distribuição era dia 28 de fevereiro. Esse prazo esgotou e até o momento as redes de distribuição aqui na capital, por onde deveria passar a energia do linhão, ainda não foram concluídas. O custo da geração local, das usinas locais, é que são a referência para que a ANEEL estabeleça a tarifa. A partir do momento que você sai do sistema isolado e vai para o sistema interligado, a sistemática é outra. As concessionárias responsáveis pela distribuição e comercialização de energia elétrica, elas devem adquirir essa energia em leilões. E pode ser que os fornecedores dessa energia para Manaus não sejam mais as usinas locais. Por sua vez, as usinas que geram energia para o sistema, mesmo as localizadas aqui em Manaus, a partir dessa interligação, elas são obrigadas a vender energia neste mercado. Portanto, a energia elétrica produzida aqui em Manaus pode ser vendida para outras distribuidoras de energia localizadas em outras regiões. Ao longo de 2015, os consumidores do Amazonas devem ficar atentos, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica ainda vai autorizar o reajuste ordinário, aquele que já ocorre uma vez por ano. E aí o amazonense, que ainda não foi afetado pelos reajustes, poderá ficar diante de uma diferença expressiva no valor da conta de luz. Um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 carros durante a madrugada de hoje, na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. A vítima, identificada como Igor Eman Lira, de 28 anos, foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros já sem vida. Um homem que estava no banco de passageiros e outras 2 pessoas que estavam no outro veículo foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para hospitais aqui da capital. Também na madrugada de hoje, um possível racha entre 2 veículos deixou uma pessoa ferida na Avenida São Jorge, aqui na capital. O motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção e atingiu um poste que tombou na avenida. Pela manhã, o poste, ainda caído, provocou forte retenção no trânsito no sentido centro. O acidente aconteceu às 1h30 da madrugada, neste trecho da Avenida São Jorge, próximo ao 1º bis. Mas pela manhã o poste ainda seguia tombado na pista. Sem sinalização, muitos motoristas foram surpreendidos e tiveram que retornar. O risco de acidentes era grande. Este morador teve dificuldade para tirar o carro da garagem, já que o poste bloqueou o portão da casa dele. Somente com a chegada de um agente, o trânsito foi bloqueado e começou a ser desviado. Equipes da Amazonas Energia fizeram a remoção do poste para desbloquear a via. Como o poste fica no canteiro central da avenida, o reparo é de responsabilidade da Manaus Luz, empresa que presta serviços para a prefeitura e que só chegou no local 8 horas após o acidente. Há pouco mais de um ano, a transferência dos camelôs que ocupavam as calçadas do centro de Manaus vem mudando o visual da região. Neste domingo, mais um grupo foi transferido para uma galeria improvisada no centro da capital. Neste domingo, mais de 246 camelôs que ocupavam as ruas do centro de Manaus foram transferidos para esta galeria, na rua Lobo da Almada. O processo ainda é de adaptação, mas quem foi beneficiado já percebe as vantagens de recomeçar em um novo espaço. Ficou melhor porque eu não pego chuva e nem sol, mas eu ainda não vendi nada, mas acredito que eu vou vender, né? Tá legal, que aos poucos a gente vai desacostumar. Dos 2.082 camelôs cadastrados na Secretaria Municipal do Centro, 1.283 já foram retirados das ruas e encaminhados para as galerias. Outros 799 trabalhadores ainda permanecem no centro histórico da capital, mas devem ser retirados ainda este ano. A transferência dos camelôs tem como finalidade revitalizar o centro e também organizar a categoria, tirando os ambulantes da informalidade. No projeto Viva Centro Galerias Populares, eles também
também passam por curso de qualificação, além de uma bolsa empreendedor no valor de R$1.000, dinheiro repassado todo mês, até que todos estejam nos locais definidos pela Prefeitura. Um projeto iniciado há 1 ano e que a cada intervenção ajuda o manauense a redescobrir o centro histórico da capital. Ficou melhor de andar, antes era muito ocupado aqui, não dava nem pra gente se locomover direito, agora ficou bem melhor. Tinha loja que eu sempre procurava dizer que não tinha aqui no Amazonas, aí de repente eu achei assim, eu falei, nossa, abriu já, mas não, quando acaba estava escondida. Uma comitiva formada por militares recém-chegados ao Comando Militar da Amazônia visitou as 4 brigadas de infantaria de selva aqui da região. O objetivo foi conhecer um pouco mais sobre os principais desafios de servir em uma das áreas mais isoladas do mundo. O primeiro destino da comitiva formada por 18 oficiais militares foi a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, localizada em Boa Vista, Roraima. O objetivo da viagem é aperfeiçoar os conhecimentos sobre os principais desafios que eles vão ter que lidar aqui na região. Esse contato pessoal, com certeza, irá facilitar em muito operações futuras, para tratos de trabalhos tanto na área operacional, como na área logística, como também na área administrativa. Em São Gabriel da Cachoeira, os militares foram recepcionados na praia que enche de beleza o município, considerado o Rio de Janeiro do Amazonas. O acesso à 2ª Brigada de Infantaria de Selva foi realizado pelo Rio Negro. A comitiva ainda passou por Tefé, na 16ª Brigada de Infantaria de Selva, e Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde o combate a crimes como o narcotráfico e o contrabando são os principais desafios. As visitas da comitiva terminaram em Porto Velho, na 17ª Brigada de Infantaria de Selva, a maior em extensão da Amazônia e que compreende todo o sul do Amazonas. Uma viagem para conhecer mais como é servir aqui na região e ajudar a resguardar o bem mais precioso da humanidade, o território brasileiro. Neste domingo, a retirada de um semáforo na Avenida Constantino Neri, aqui na capital, alterou o retorno para o motorista que segue para o bairro São Jorge. Agora, os motoristas que vierem do centro e precisarem acessar o bairro São Jorge, na zona centro-oeste, devem fazer o retorno por baixo da Ponte dos Bilhares, na Avenida Constantino Neri. Os condutores não poderão mais dobrar à esquerda no semáforo em direção ao bairro. De acordo com o Manaus Trans, as novas medidas visam adequar o tráfego com a instalação da faixa do BRS na Avenida Constantino Neri. Placas estão sendo instaladas para orientar os motoristas das mudanças. As avenidas Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, e Mário Ipiranga Monteiro, Antiga Recife, na zona Centro-Sul, são as próximas a receber a faixa com prioridade para ônibus do transporte coletivo. A implantação da sinalização na pista estava prevista para iniciar neste fim de semana, mas foi adiada por causa da chuva e deve ser realizada no decorrer desta semana. Agora o futebol, a bola segue rolando nessa segunda-feira. Logo mais tem rodada do Campeonato Amazonense aqui na capital. As informações com Israel Ayasser. A semana já começa com futebol. É o Campeonato Amazonense que está na sua segunda rodada. Desta vez aqui no Estádio da Colina, a partir das 8 horas da noite, é a vez de Operário e Nacional. Operário que vem de um empate de 2-2 contra o Princesa dos Solimões. Já o Nacional de uma vitória de 3-0 contra o Galo da Praça da Saudade, o Rio Negro. Na tabela do Campeonato Amazonense, o Nacional está em 4º lugar, já o Operário em 7º lugar. Israel Ayasser para o Band Cidade. E neste domingo, também aqui em Manaus, o Iranduba venceu por 2-0 o Rio Negro. Confira os gols. O confronto da segunda fase do Campeonato Amazonense colocaria à frente duas equipes que iniciaram com derrotas no Estádio da Colina. O Iranduba, goleado por 4-1 pelo FAST, e o Rio Negro, que havia perdido para o Nacional por 3-0. Início de jogo. A equipe do Rio Negro começa com todo o gás. A forte chuva prejudicou um pouco o espetáculo e jogada de perigo só aos 45 minutos, com esse chute na trave do atacante Nailson Bolacha.
No segundo tempo, o panorama do jogo mudou. O Verdão entrou mais agressivo e com mais posse de bola. Depois de uma linda tabela entre Lário e Castor, Douglas com precisão abriu o placar. Iranduba 1, Rio Negro 0. Aos 25 minutos do segundo tempo, Lucas invade a área e é derrubado. O juiz marca pênalti. O atacante Castor foi lá e converteu. 2-0 para o Iranduba e ficou nisso. Com o resultado, o Iranduba assume a 6ª posição na tabela. E o Rio Negro amarga a lanterna do campeonato com 2 derrotas. Já no sábado, o Princesa dos Solimões, que estreou com empate, goleou o São Raimundo também no Estádio da Colina. Na entrada do estádio, os torcedores dão uma pequena amostra do amor pelos times. 2-0, Princesa. 3-0, Princesa hoje, minha filha. Hoje é goleada. 2-0, São Raimundo. Torcida confiante. 4-1, São Raimundo. Em campo, a partida começa quente. Muitas faltas, cartões amarelos são distribuídos para ambas as equipes. Correndo atrás da primeira vitória no campeonato amazonense, o Princesa dos Solimões vai ao ataque, pressiona. Mas é o time da casa quem abre o placar. Adonias, de fora da área, por cobertura, um golaço aos 15 minutos do primeiro tempo. 1-0, São Raimundo. O Tubarão chegou ao empate após a cobrança de falta. Bola no travessão e no rebote, Delric deixa tudo igual. No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Wilton é expulso após essa entrada feia no camisa 8, Delcinei. Fim do primeiro tempo, 1-1. E um saldo de 5 cartões amarelos e uma expulsão. Com um homem a menos, o Tufão entra para o segundo tempo aguerrido. Adonias sofre pênalti. E ele mesmo vai para a cobrança, cara a cara com o goleiro Raice, para fora. O São Raimundo perde a oportunidade de ampliar o placar. Melhor para o Princesa, que aos 21 minutos do segundo tempo aproveita mais um lance de bola parada. Falta perigosa contra o Tufão. Lei no cantinho direito. 2-1 para o Tubarão. Já nos acréscimos, o Tubarão volta a surpreender. Léo Paraíba, camisa 11, amplia o placar e vai para a galera. Final de jogo, São Raimundo 1, Princesa dos Solimões 3. Infelizmente o ataque hoje funcionou, fez 3 gols e a gente saiu com a vitória. Com humildade, tranquilidade e conseguimos resultados positivos, graças a Deus. Primeiro tempo ali, tivemos uma infelicidade, né, de ter um homem expulso, mas acho que a responsabilidade do jogo acho que foi nos meus pés, né? Tive a oportunidade de fazer o gol ali no pênalti, infelizmente não consegui concluir e acho que o jogo se resumiu isso. Se a gente tivesse feito esse gol, acho que com certeza nós teríamos saído com os 3 pontos. Tivemos uma tarde feliz, a equipe mostrou em alguns momentos uma boa postura de jogo, mas 3 lances cruciais que resultaram no resultado final, que foi a expulsão do meu jogador, um modo bem injusto. Os 2 jogadores fizeram a mesma disputa de bola, teriam que ser expulsos os 2 no lance, mas aí só foi o meu. Corremos com um jogador a menos, tivemos um pênalti perdido, o que dificulta muito já com uma equipe com um jogador a menos, e ainda quando eu fiz a substituição, o Marinho infelizmente sentiu a perna, ou seja, fiquei com 2 jogadores em campo, sem 2 jogadores em campo praticamente. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.